Olá, queridos. A paz do nosso Elohim, Yahuwah, nosso poderosíssimo. Mais uma live na presença do nosso Criador. E agradeço ao Eterno pela essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Amém? Iniciando agora 7h37 e vou falar do livro de 2 Crônicas. Eu acho que é bem interessante eu trazer uma palavra para a vida de vocês nessa oportunidade. Amém? Eu peço que você gentilmente compartilhe o vídeo, tá bom? Nas suas redes. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam alcançar a palavra do Eterno. Amém? Peço que você nos ajude nisso. Bom, esse é o texto que vocês estão vendo na tela, que eu vou falar, tá? Aqui em hebraico está escrito Ki Leolam Ha-Sedô. Ha-Sedô. Ki Leolam Ha-Sedô. Porque para sempre é sua bondade. Hesed. A expressão bondade, tá? E vou estar falando aqui nessa noite sobre esta palavra. Eu vou estar lendo um outro texto em 2 Crônicas, tá bom? E vou estar falando algo bem interessante aqui conosco, para nós nos edificarmos. Mas antes, como sempre eu tenho feito, eu vou começar, que todos os dias é um dia na presença do Eterno. Eu vou estar lendo o Salmo 91, como sempre, para iniciar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz a Yahuwah, meu refúgio, meu baluarte, poderoso meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é paves, escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que te propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Yahuwah é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás o pé, aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu livrarei. Poluí a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, e livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei minha salvação. Amém? Que o Eterno venha abençoar nossa noite e possamos aqui falarmos mais um tema. Eu coloquei aqui para a temática de hoje a frase: o Deus que ama e perdoa é o mesmo que... Vamos lá. Capítulo 7 de 2 Crônicas. A glória de Deus enche o templo. A epígrafe aqui. A glória de Elohim enche o Beit Hamikdash. Veja só. Salomão ora ao Eterno, no capítulo 6. No capítulo 7, o templo está cheio
da glória de Deus. Tendo Shlomo acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu holocaustos e sacrifícios, e a kevod de Yahweh, a glória de Yahweh, encheu a casa. Os Kohanins, os sacerdotes, não podiam entrar na casa de Yahweh, porque a glória de Yahweh tinha enchido toda a casa de Yahweh. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória de Yahweh sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e honraram e louvaram a Yahweh, porque Ele é bom, Tuv, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Eterno está na casa significa que o povo está com o Eterno. Lá no capítulo, por volta do capítulo 44, no meio ali do livro de Ezequiel, vai ter uma parte que vai dizer que a glória do Eterno saiu do templo. Aqui nós vemos que a glória enche o templo. Significa que ele vai habitar entre os israelitas, que ele vai estar entre o povo dele. E é isso que queremos. Nós não queremos ter sacerdote simplesmente por ter. Nós não queremos templo simplesmente por ter. Porque o templo sem a presença do Eterno não tem valor. O que me adianta ser sacerdotes se não tem a presença do Eterno? Então, as pessoas hoje valorizam mais o templo, a arquitetura, os Kohanim, do que o Eterno. E aqui nós vemos a glória de Yahweh encher o templo. Aí faz sentido ter templo e faz sentido ter sacerdote. Mas quando o Eterno não está na casa, não tem mais valor o templo. São só matéria-prima. É apenas tijolo, madeira. Não tem valor, irmãos. Eu quero despertar você a buscar a presença do Eterno. Não os homens. Você tem que buscar a presença do Criador. Se o Eterno está na casa, Baruch Hashem. Mas se o Eterno não está na casa, estamos em situação complicada. E é isso que eu quero falar para você. Os homens andam valorizando as coisas sem valor. Porque qual o valor de um templo, de um sacerdócio, sem a presença do grandioso Shaddai? Qual o valor que tem ter sobrenome de judeu e não ter a presença do Eterno? O que me adianta eu ser uma pessoa que falo vários idiomas, um poliglota, ou quem sabe tenho uma grande fama arqueológica, sou um especialista nas línguas originais, conheço o Talmud, conheço o Midrash, conheço muito de história bíblica, sou um especialista que conheço a Bíblia do começo ao fim. Mas se eu não tiver a presença do Eterno, o que isso simboliza? Qual o significado disso para a minha vida? E aqui hoje eu quero falar, o templo só tem valor se a presença do Eterno estiver no templo. Irmãos, as pessoas procuram igrejas, denominações, líderes, porque olham muito para as coisas que o olho enxerga. Eu estou à procura de Elion, estou à procura do Shaddai, estou à procura de Yahweh. Eu estou buscando a presença dele. Eu não quero dogma, eu não quero religião, eu não quero sacerdócio, eu quero o Eterno na minha vida. Valorize, gaste tempo com isso.
Foi o que eu disse agora há pouco. Se importe com aquilo que tem importância. A Bíblia diz: amarás o templo como a ti mesmo? Amarás o templo sobre todas as coisas? Amarás o eterno teu Elohim de todo o teu coração, com toda a tua nefesh, pessoa, com todas as tuas forças. Amarás o eterno, o indivisível, o incorpóreo, o grande eu sou. Paulo no capítulo 17 de Atos, ele vai em Atenas falar do eterno. E quando ele vai falar do eterno, Paulo fala: o Criador de todas as coisas, o que criou os céus, o que criou a terra, o que criou os mares, o que nos criou. E Paulo vai falar do eterno que cria, que opera e que a nós dá vida, a todos nós. E Paulo fala do eterno de forma grandiosa, monoteísta como era. Foi fácil falar do grande eu sou. Então, amados, olhe para o eterno, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, o Pai do nosso Salvador Yeshua HaMashiach. Se preocupa em buscar a Ele. Yeshua nos deu várias dicas. Entra para o teu quarto. Em secreto fala com teu pai que te vê. Irmãos, preste atenção. Não existe secretária eletrônica. Quando você vai para diante da presença do Eterno, o Eterno está contigo. Ele te ouve. No profeta Isaías, ele diz assim: as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os meus ouvidos agravados que não possa ouvir, mas são os vossos pecados, os teus pecados, que colocam uma barreira entre o Eterno e vocês. O profeta vai dizer que o Senhor não tem ouvidos surdos e a mão do Eterno não está encolhida, ela está até você. Mas existe algo que nós temos que ter muito cuidado. Aquilo que coloca uma barreira entre nós e o soberano. Por isso, é o que eu vou falar hoje aqui. Do povo que se chama pelo meu nome, no capítulo 7 de 2 Crônicas, no verso 14. Vou trazer uma tradução um pouco diferente. Vou usar uma tradução ainda do João Ferreira. E vou trazer algumas explicações importantes aqui. Verso 11. Assim Salomão acabou a casa de Yahweh. Lembrando, só existe uma casa reconhecida na qual Deus habitou. Todas essas igrejas ou sinagogas não são casas de Deus. Não. São casas de reuniões. Não significa que Deus não se manifesta. Mas quando eu falo casa de Deus, só existe uma. Que antes era o Mishkan, tabernáculo, depois o Beit Hamikdash. Até essa época aqui, eu vou botar na tela para vocês verem, Beit Yahweh, para vocês entenderem a minha linguagem. Tá bom? Vocês vão ler aqui no livro de Crônicas, tá ok? Para vocês poderem entender quando falamos de casa de Deus. Porque hoje se fala muito, casa de Deus, vou na casa de Deus. Não, você vai numa reunião, numa casa de reunião, tá? 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11. Vamos lá. Aqui estamos com a versão hebraica, verso 11, tá bom? Vayekol
Vaikol Shlomo et Beit Yahuwah. Aqui está. Beit Yahuwah. Beit Yahuwah. Casa. Olha o tetragrama aí. Yod Rei Vav Rei. Em Crônicas, antes do cativeiro babilônico, a casa do Eterno era Beit e o tetragrama. Depois os rabinos mudaram para Beit Hamikdash. Por que nós falamos Beit Hamikdash, Felipe? Para não pronunciar o tetragrama. Por isso falamos Beit Hamikdash, casa da santidade. Mas no texto bíblico é Beit Yod Rei Vav Rei. Tá bom? Eu mostrei ali para vocês. Então, vamos continuar aqui. E tentou fazer a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa de Yahuwah e na sua casa. Prosperamente efetuou. De noite apareceu Yahuwah a Salomão. Ele disse, e disse a Salomão, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. O Eterno está falando de punição. Aí no verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Ouve, olha só, ouve. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, quer dizer o quê? Quando o povo começa a errar, Deus traz punições. Teve épocas que Israel ficou 3 anos sem chover. Tem épocas que o Eterno traz algumas doenças, ou fome, ou situações que vão acontecer, a fim de que? Do povo retornar. E o Eterno está dizendo aqui para Salomão, olha, o dia que eu puni o povo, mas o povo me clamar, se humilhar, o meu povo me buscar e se arrepender, eu vou ouvir e vou perdoar e vou sarar a terra. Primeira coisa que eu quero deixar claro, o Deus que ama e perdoa é o mesmo que pune. Cuidado com esse evangelho que pregam aí, que Deus só é amor. Nós entendemos que justamente o Eterno pune para que haja arrependimento, para que a ficha caia e o indivíduo tenha a chance de mudar de caminho. Então o Eterno permite coisas acontecerem na nossa vida para nos chamar a atenção, para que possamos virar as costas para o pecado. E aqui o Eterno está dizendo, se meu povo que se chama pelo meu nome, eu vou usar uma outra tradução, para vocês entenderem melhor, tá? E se meu povo, sobre quem foi invocado meu nome. O que o texto está dizendo? O povo que clama a mim. O povo que me conhece. Quando eles erram, eu vou puni-los. Mas quando eles se arrependem, eu os perdoo. Então a solução para minha e para a sua vida é chegarmos diante dele e pedirmos perdão. Mas não perdão da boca para fora, primeiro com o coração. Chegarmos diante dele
e nos humilhar diante do Eterno e dizer: Pai, perdoa os meus pecados, eu errei, eu falhei, eu não agi certo, eu não fui bem, mas me perdoa, Pai. Eu quero consertar, eu não quero continuar do jeito que eu estou, eu quero viver uma nova vida. Então a Bíblia diz que o Eterno vai ouvir. A mensagem que eu quero dizer para você é o seguinte: há muitos que conhecem o nome do Eterno e até clamam, mas sem arrependimento não vai haver terra sarada. Porque aqui a condição é: se meu povo, na qual o nome dele foi invocado, se humilhar, orar, me buscar, se converter, se arrepender, chover dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a terra. Não há terra sarada enquanto não houver arrependimento, humilhação diante do Senhor. Então, amados, o Deus que ama, o Eterno que ama, ele também pune. O nosso Criador é bom. Aqui os textos anteriores diz: porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua bondade dura para sempre. Foi a imagem que justamente eu coloquei aqui para vocês. Aqui. Ki Leolam Hacedor. Ki Leolam Hacedor. Porque para sempre é a sua bondade. Amados, mas o Eterno não vai deixar de te punir se você viver uma vida torta. E algumas pessoas o Eterno está até punindo. Mas se está punindo, é porque espera de você arrependimento para te salvar. O Eterno não é carrasco. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa. Ainda há solução para a sua vida. A partir do momento que você abriu o seu coração e pediu o Eterno para entrar na sua vida e te perdoar e sarar a sua vida, então é tempo de se humilhar. É tempo de dobrar os joelhos diante do grande eu sou, não diante do homem, diante daquele que vive para sempre. E é tempo de confessar pecado. É tempo de pedir perdão. É tempo de se humilhar, de orar e dizer: Pai, me perdoa. Perdoa as minhas faltas, os meus erros. Eu quero a tua presença. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, ó Pai. Perdoa-me. Eu tenho certeza que em nome de Yeshua, ele vai te perdoar. Ele vai trazer sobre a tua vida Pois o mesmo que feriu é o que vai sarar. O mesmo que feriu é o que vai sarar. Por que o Eterno permitiu o cativeiro babilônico? Porque o povo havia se desviado. Mas antes de enviar o cativeiro, ele enviou os profetas. Primeiro anunciou: você acha que o Eterno tem prazer na morte de pessoas? Você acha que o Eterno tem prazer em morte de crianças e de mulheres? Evidentemente que não. Mas chega a um momento que o Eterno tem que intervir, porque o homem está se autodestruindo. O homem está profanando o nome dele. O homem está se automutilando. Então o Eterno tem que intervir, mas antes dele trazer a catástrofe, antes dele trazer a espada, antes dele trazer a peste, ele diz: se arrependa e viva. A solução para o país não é políticos, é arrependimento, é mudança de caráter. O nosso Brasil só vai mudar não é com políticos, é com arrependimento, é com o Techuvá. E é isso que você precisa saber. Você não vai mudar porque uma igreja nova vai para sua cidade. A terra vai mudar quando o homem mudar. Parar de fazer o mal e começar a fazer o que é certo. Amados, dai abá. A kevod de Elohim enche o templo. E é muito lindo que o texto vai dizer que o Eterno encheu toda a casa. Toda a casa foi cheia da presença do Eterno.
Amados, estamos falando do povo de Elohim. Enquanto eles foram fiéis, a presença do Eterno estava lá. Enquanto eles foram fiéis ao Senhor, o Senhor esteve ali, manifestou-se. Darebastia dagaios tel. Enquanto o povo foi fiel, lá estava o Senhor. Bendito é o Senhor. Nayabá, aleluia. Mariastia. Bendito é o Senhor, bendito é o Eterno. Bendito é a palavra do Senhor. Aleluia. O Santo de Israel. Você abre o profeta Ezequiel, você vai ver o profeta, o Eterno falando para o profeta, falando sobre arrependimento, sobre espada que vai vir, desastres, mas tudo por quê? Por que, Felipe? Por causa do pecado. Se você ler o Ezequiel, ele teve a visão do templo no capítulo 40. Ele vai ter a visão a restauração de Israel no capítulo 37, no Vale de Ossos Secos. Depois a visão do templo no capítulo 40. O Eterno sai do templo e volta para o templo. Na verdade, e quando que Deus volta para o templo? Quando há techuvá. Irmãos, não adianta. Enquanto não houver techuvá, não tem salvação para ninguém. Enquanto não haver mudança, depois vocês podem ler o profeta Ezequiel, tá bem? Enfim, a presença do Eterno sai do templo e depois volta. E o Eterno vai falar com a nação. Através do profeta, o profeta está anunciando que o Eterno está saindo por causa dos pecados. Mas o Eterno vai voltar depois de arrependimento. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver tudo envolvendo. A história do homem envolve obediência, desobediência, retorno. Primeiro, envolve Torá. Vamos aqui, ponto a ponto. Não coma deste fruto. Torá. Depois existe o quê? Transgressão. Quando o homem desobedece, vem punição. Quando o homem é expulso, vem profecia da restauração que seria. O homem foi expulso do Éden, mas o Eterno expulsa porque ele é justo, ele é santo. Mas ele mesmo diz: homem, você vai voltar. Então nós vemos a nossa vida. Você vê de Gênesis a Apocalipse, você vê instrução, desobediência, você vê retorno. Tudo envolve a vida do homem. Torá, desobediência, perdão, arrependimento. Quando você vê o Yeshua, ele mais fala da condenação do que dos céus. E o interessante é que ele passa os 3 anos ensinando arrependimento. Ele passa 3 anos e meio ensinando aos seus discípulos o que é retorno. E ele vai de aldeia a aldeia levando a palavra. E a boa notícia é que o Eterno está trazendo o povo dele de volta. E está dando, evidentemente, a oportunidade para quem tem ouvidos ouvir. Então, toda a Bíblia, esses assuntos são os que mais são
relevantes. Techuvá vai falar tanto de pecado como de Torá. Como assim? A Techuvá envolve largar o pecado e cumprir os mandamentos. Então você tem uma decisão. Quando você se arrepende, você decide não viver mais pecando. Então você vai decidir não viver mais na desobediência. Com isso, você entra na Techuvá, que significa fazer a vontade do Pai. Se converter. E envolve o perdão, porque o Eterno está te perdoando. Então, quando você vê Yeshua contando, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Ele conta que um filho tinha tudo e decidiu ir embora da casa dos pais. E começou a viver uma vida errada, uma vida em pecado, sem propósito. E depois que gastou tudo que tinha, não tinha mais condições de manter, os amigos foram embora. E agora ele começou a trabalhar para fazendeiros, cuidando de porcos. Significa que aquele homem foi no fundo do poço, porque cuidar de porco não é algo que os judeus faziam. É algo humilhante para um judeu, muito mais naquela época. E ele queria comer a comida dos porcos. E não havia necessidade, porque na casa do pai dele tinha tudo. Só que na casa do pai dele tem regra. Muitos não querem viver debaixo das regras dos pais. Muitos não querem. E muitas das vezes pagam um preço muito alto. Mas aí um dia ele decide, ele quando estava lá querendo comer a comida dos porcos, ele foi e lembrou que na casa do pai dele os empregados eram muito mais bem tratados. E aí a ficha dele caiu, então o que ele fez? Ele reconheceu o erro dele. O problema das pessoas é quando elas não reconhecem suas falhas. O filho pródigo reconhece que peca contra Deus e contra o pai. Então ele decide sair de onde ele está para voltar para a casa do pai dele. Demonstração de quê? Reconhecimento. Reconheço que pequei. E quando ele chega diante do pai, ele se humilha, dizendo: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de mais ser teu filho, de ser chamado teu filho. Ele se humilha, ele reconhece o pecado dele, ele pede perdão do pecado dele. E ele volta para casa. Então você observa que Yeshua está falando do povo de Israel, que havia se afastado da casa do pai, da presença do pai, para viver uma vida seguindo o paganismo, seguindo as culturas das nações. E eles foram passar a comer o pão que o diabo amassou. É só você ver a nação de Israel, o que a nação toda passou. Não adianta as pessoas falarem de antissemitismo. Eu não gosto muito dessa palavra. Porque eu não acho que Israel passou o que passou simplesmente porque as nações têm ódio de Israel. Eu acho que o povo judeu não lê Deuteronômio 28. O que o meu povo passou. E muitos dos senhores são judeus. Então não vão tampar o sol com a peneira, não. Se acontecer alguma coisa com Israel, Deus já tinha falado pela boca do próprio Moisés. Então esse negócio de antissemitismo aí, eu não me defo muito isso, porque eu acho que parece que gosta de dar desculpa. De que se queixa o homem, meu filho? Dos seus próprios pecados. Quando Deus mandou Moisés ir lá no Egito, Faraó tocou no povo? Não. O povo morreu pela espada? Não. Morreu por causa de quê? Pecado. Morreram no deserto por murmurar. Morreram no deserto por levantar altares pagãos. O bezerro de ouro. Eles não morreram por causa dos inimigos ou porque Deus é insuficiente. Eles morreram pelas próprias ações deles. Então, quando falam antissemitismo, porque o mundo tem ódio, aí põe Lutero no meio, não estou defendendo Lutero, não. Eu só acho que se o povo de Israel passou alguma coisa, passou por causa da própria infidelidade a Deus. Porque o Eterno deixa claro, no capítulo 28 de Deuteronômio,
se tu atentamente ouvir a minha voz, bendito serás ao entrares e ao sair. Os seus inimigos vão correr por 7 caminhos. Então, de que se queixa o homem? Dos seus pecados, tá? Apesar que existe uma teoria aí que o holocausto aí não tem algumas coisas aí que não estão muito bem explicadas. Não vou falar nessa live de hoje, que o propósito aqui é falar de pecado, outro dia eu posso até falar. Tá? Vitimismo não. Vitimismo não. De que se queixa o homem? Dos seus pecados. Então ninguém vai chegar diante de Deus com vitimismo. Amém? Então, o povo de Israel foi avisado pelo Senhor. Lê Deuteronômio capítulo 28. Foi avisado por Jeremias, por Ezequiel, pelos profetas. Voltem. Mas não voltaram. Ou não é isso que está nos profetas? Ou eu sou um lunático, um doido, que não lê os profetas. Não é isso que o Eterno diz? Porque o homem perece. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18. Então Israel passou tudo o que passou. Por que houve o cativeiro babilônico? Porque Deus enviou o cativeiro simplesmente por enviar? Não. Sabe? Então cuidado com certos discursos. Nabucodonosor entrou em Jerusalém porque o povo de Israel se desviou da Torá. Simples. O reino do norte foi cativo por quê? Por causa da idolatria de Jeroboão. Isso é história bíblica, irmãos. Isso é o básico. Todo mundo tem que saber disso. E quantas vezes eu vou falar algumas coisas sobre estrelas de Davi, que não é estrela de Davi, ou eu vou falar de tipos de idolatria dentro do judaísmo, tem um monte de judeu messiânico aí que fica irritado comigo. Fala que eu sou antissemita. Como que eu sou antissemita se eu sou povo de Deus? Eu não dou a mão ao pecado. E não importa se o pecador é judeu, é moabita. Não me importa quem é o pecador. Eu não dou a mão ao pecado. Tanto de judeu, romano, para mim são todos iguais. São seres humanos. Tá ok? Então eu não fico aí de vitimismo. Amém? Não, porque Lutero odiou os judeus. Vai estudar, filho. Sabe, vai estudar. Por favor, não fica falando só porque os outros estão falando, não. Sabe, Lutero, ele é tão poderoso, foi tão poderoso assim. E a Bíblia diz lá no Salmo 121. Já leu o Salmo 121? Irmãos. Falta um pouco de leitura da palavra, hein? Salmo 121. O que está escrito no Salmo 121, Felipe? Vou ler para os irmãos aqui. O povo, acho que não lê a Bíblia, não. Leva os meus olhos pelos montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Eterno, o tetragrama, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O guarda de Israel. Senaqueribe se levantou contra o povo de Deus. Senaqueribe, da Síria. E começou a fazer ameaças ao povo de Israel. Então o homem de Deus foi clamar ao Eterno. E o Eterno disse: nessa luta não tereis que batalhar. E lá ele... 185 mil dos exércitos da Síria morreram na afronta de Senaqueribe. Estou falando do Deus Criador, que faz, que opera, que não é morto. Nosso Deus é Deus vivo. Tá ok? O nosso Elohim é Elohim vivo. Então, vamos parar com o vitimismo. Se Israel passou o que passou, a consequência dos pecados do próprio Israel, ponto, tá bom? Sem vitimismo, não estou defendendo as nações que erraram, mas foi o Eterno que disse que ia fazer, então culpe o Eterno, amém? Pois foi ele que disse Deuteronômio. Mas parece que o povo que diz que é da Torá não lê a Torá, o povo que se diz ser de Deus não lê a Bíblia. Eu vou fazer o quê? Capítulo 28, verso 1, eu vou ler então. Vamos ver o que o próprio Deus vai falar no capítulo 28. Vamos lá, ó. Capítulo 28, verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz de Yahweh teu Elohim, não cuidando em cumprir todos os teus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Quem está falando é o Eterno.
Não é Lutero, não. Maldito será na cidade, maldito será no campo. Maldito o cesto e tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre. Maldito a terra. Maldito as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Maldito serás ao entrar, maldito serás ao saíres. O Eterno mandará sobre ti maldição, a confusão, a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído repetidamente e pereças por causa da maldade das suas obras com o que abandonaste. O Eterno fará que a pestilência te pegue a ti até que consuma a terra que passas para possuir. O Eterno te ferirá com tísica e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com o crestamento, e com ferrugem. Isso te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti serão de ferro. Porque a chuva da tua terra, o Eterno, dará pó, e cinza dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Eterno te fará cair diante dos teus inimigos, diante dos teus inimigos. Por um caminho sairá contra eles e por 7 caminhos fugirá diante deles, e serás motivo de horror por todos os reinos da terra. Quem que mandou maldição? Foi o Eterno. Então vamos parar de vitimismo. Eu sou uma pessoa coerente. Israel passou tudo o que passou, nosso povo veio para o Brasil, fugiu de Portugal, fugiu da Espanha e fugiu do mundo todo porque a mão do Eterno estava fazendo. Amém? Foi o Eterno que disse pela boca do profeta Moshe. Mas é muito fácil fazer vitimismo e dizer não, porque as nações odeiam. Irmãos, está na presença do Eterno, os inimigos vão fugir por 7 caminhos. É promessa divina. Amém? Então eu amo o povo de Israel. Eu amo o povo de Israel, mas o Eterno Deus de Israel pune o povo dele, não só o povo dele. Você vê claro que Deus puniu Sodoma e Gomorra, Deus puniu a terra no Gênesis 6. Ei, pecado traz destruição. Tanto faz que é para um povo ou para o outro. Quer ser feliz, filho? Para de pecar. É simples assim. Amém? Então, amados, é importante falar isso aqui nessa live de hoje. Deus ama o povo dele, mas Deus ama todos, porque ele é Deus de todos. Amém? Israel passou tudo, está inclusive numa terra totalmente resumida por ordem do Eterno. E nos últimos dias o povo vai retornar. Então o povo de Israel está retornando, está voltando às suas origens, e justamente tudo que aconteceu, Deus usa a própria punição dele para alcançar as nações, tá bom? Então o Eterno, ele corrige o povo dele? Corrige. Quando você lê o profeta Daniel, Daniel vai orar pelos pecados do povo dele, tá? E você observa que ele reconhece o pecado dele e do povo. O problema é quando as pessoas não reconhecem, só quer se fazer de vítima, tá? Porque de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Oséias 4:6. Meu povo perece, meu povo está perecendo, está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento da Torá. Então o povo está perecendo. Amém? Então quem está perecendo? O povo gentil? Não, o povo do Eterno está perecendo. Amém, irmãos? Daniel foi orar ao Eterno. Amém? Que o Eterno venha abençoar os meus irmãos. Amém. Bom, irmãos, oração de Daniel no capítulo 9. Vou ler do capítulo 9, verso 4 de Daniel. Orei a Yahweh, meu Elohim, e confessei e disse: A Yahweh Elohim, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha só que ele diz: temos pecado e cometido transgressões. Procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartamos dos seus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos,
os profetas, que em teu nome falaram nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também todo o povo. A ti, Yahweh, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Yahweh, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Eterno nosso Elohim pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Eterno nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua Torá, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, seu servo, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo do céu aconteceu o que se deu em Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor de Yahweh, nosso Elohim, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Amém. Aleluia. Baraba Yastel. Aleluia. Decomanasai. Tá vendo o que diz a palavra? Não é eu que estou dizendo, não. É a palavra do Senhor. É a palavra do Eterno que está falando. Então, qual é a solução para a nossa vida, para todo Israel? Arrependimento. Daniel fez o que nós devemos fazer: nos humilhar. Daniel reconheceu que tudo que estava acontecendo com o povo dele era consequência do pecado. Toda a destruição, o lago de fogo, consequência do pecado. Expulsão do Éden, consequência do pecado. Cativeiro babilônico, consequência do pecado. Cativeiro da Síria, consequência do pecado. Tribos divididas, consequências do pecado. Morte, pranto, choro, consequências do pecado. Aí eu te pergunto, Yeshua veio para legalizar o pecado? Yeshua veio para você continuar no pecado? Yeshua veio para te estimular o pecado? Ou ele veio para te chamar ao arrependimento? Por isso, não haverá salvação para quem não se converte. Ontem eu falei aqui das cidades que Yeshua denunciou por não haverem se arrependido. Então você quer vida? Se arrependa. Judeu, troiano, grego, romanos, larguem os ídolos, larguem a apostasia, larguem o pecado, larguem o ocultismo, larguem o adultério, larguem a lascívia, larguem a prostituição, larguem o engano, larguem a mentira. Parem de desonrar o Eterno e vivam, diz o Eterno na sua bendita palavra. E se o meu povo que clama, quem é invocado o meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, se meu povo se humilhar, se não se humilhar, não se arrepender, não buscar o Eterno, não clamar a Ele, o povo vai perecer e vai continuar pessoas enchendo o inferno. A nossa salvação está na nossa busca por nosso Criador. Com o coração arrependido, com o coração quebrantado. Nós temos que dobrar o nosso joelho e clamar a Ele pelo perdão dEle, pela misericórdia dEle, para que possamos nós mudarmos de vida e alcançarmos a vida eterna. Só existe uma solução para o pecador: arrependimento, humilhar-se diante do Eterno. Só o Eterno pode te salvar em nome de Yeshua. Não confieis em palavras fictícias, palavras de homens, dizendo e te estimulando a você viver uma vida de qualquer maneira.
Não confieis em palavras de falsos profetas, falsos líderes, que vêm disfarçado como ovelha, mas são lobos, que não se preocupam com a vossa salvação. Ouvem a palavra do Eterno. Largai-vos os ídolos, as imagens de esculturas, e vem para o eterno único Deus. O nosso Deus não está preso em templos. Ele não é servido por mãos humanas. O Eterno não precisa de mim, não precisa de você. Não precisa do meu dinheiro, não precisa do teu dinheiro. Não precisa da minha oração, não precisa da tua oração. Ele que dá tudo para nós. O que Ele espera de mim e de você, caro amigo, é mudança. Entre na presença do Eterno essa noite com o coração arrependido, humilhado. O Eterno vai te perdoar e vai sarar a tua vida e vai te redimir. Em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno visite-nos. Nesse momento a glória dele enche esse lugar. Que a presença dele enche a tua vida. Pecador, só há uma solução para você. O Eterno. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Na Yabá. Ribilik Yabá. Aleluia. Deplova. Então, ore para Israel se converter. Para de idolatria judaica. Para de seguir rabinos. Para de seguir homens. Ore para Deus converter os israelitas, os cristãos, os que vivem fora do caminho. Ninguém vai ser salvo por ser judeu, grego ou cristão. Todos nós precisamos de arrependimento. A Bíblia diz que a alma que peca é essa que morre. Mas o próprio Deus diz que nos perdoa. Que vem sobre nós com perdão quando nós reconhecemos o nosso erro, assim como fez o filho pródigo. Quando ele se humilha, ele reconhece o pecado e chega diante do Eterno dizendo: Pai, eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. Eu falhei, mas eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que Tu perdoes os meus pecados. E a palavra do Eterno diz que seu pecado pode ser vermelho. Vermelho como o sangue. Ele torna branco como a neve. Não importa o que você fez, filho. Não importa quantos pecados você cometeu. Você pode estar com um balai cheio de pecado. Você pode ter cometido todos os erros possíveis ao homem. O Eterno te perdoa, te limpa e te purifica. Às vezes o homem te olha atravessado. Você é um ex isso, um ex aquilo, mas o céu não te olha assim. A felicidade nos céus quando um pecador se arrepende. E se arrepender não é falar, eu me arrependo. Isso é palavra. Arrependimento é você que está na prostituição, larga a prostituição. Está no adultério, larga o adultério. Está na idolatria, larga a idolatria. Quem fala mentira, começa a falar a verdade. Quem engana as pessoas agora é justo. Você está entendendo o que é arrependimento? Arrependimento não é só falar, eu me arrependo. Não. É o sentimento de não querer mais viver daquela forma e buscar a mudança. O Eterno está de braços abertos para te receber. Assim como aquele pai do filho pródigo. Estava de braços abertos esperando o filho. O Eterno está de braços abertos te esperando, caro ouvinte. Homem, mulher, filho, pai. Não importa. É possível que a sociedade não te perdoe. Algumas coisas a sociedade não perdoa. Porque a sociedade é hipócrita. Mas eu estou falando de um Deus que perdoa qualquer pecado. E não importa o que você fez. Importa o que você quer a partir desse momento. Isso é loucura para o homem. Mas o nosso Deus purifica os teus pecados. Em nome de Yeshua. Basta você abrir o teu coração. Ele entra dentro da tua vida, muda a tua história. Ele te tira do fundo do poço. Você pode ter pintado e bordado, mas se você decidir agora servir ao Eterno, Ele vai te abençoar. Nayatsepia. Aleluia. Bendito é o Senhor. Rebiriki Abá. Aleluia. Aleluia. Bendito é o Senhor. Haraman Chohesia Naragai. Bendito é o Eterno que vive para sempre. Os textos são claros. Eu vou passar a noite citando o texto. Se fores fiel, vou te abençoar. Se fores infiel, vou te expulsar. Se fores fiel, tu permanece. Se fores infiel, eu te tiro.
Vale a pena servir ao Eterno. Eu vejo até na punição a misericórdia de Deus. Eu vejo até no cativeiro a misericórdia. Você está vendo Daniel pedindo perdão. Se Deus quisesse matar o povo, ele não precisava mandar Nabucodonosor. Era só ele arrancar o fôlego de vida. Mandava um anjo e matava todo mundo. Mas não foi isso que Deus fez. Deus permitiu o cativeiro para que a ficha caísse. Tem algumas pessoas que só aprendem quando apanham. Só aprendem quando estão no sofrimento. Aí vão buscar a Deus. Mesmo assim, você ainda está sendo bem sucedido. Se você está tendo chance, pior é aquele que não está tendo uma chance. Pior é aquele que está descendo a sepultura sem oportunidade. Ou as oportunidades já acabaram. Você acha que Deus vai te esperar até quando? Até você ficar velho, depois de curtir toda a sua vida, se entregar a todo tipo de pecado, entregar a sua vida a todo tipo de lascívia, todo tipo de engano? Você acha que Deus vai ficar te esperando até a hora que você quiser? Ei, Deus não está mendigando você. Deus não está mendigando sua oração. Entenda que Ele te ama. Entenda que Ele te ama e quer te salvar. Mas isso depende se você quer ser salvo. Amém? Então, depende muito se você quer a salvação. Porque alguns parece que não querem. Amém? Se desviam da palavra do Senhor facilmente. Busque o Senhor. Amém? Vamos terminar a live hoje. Lucas Gomes, mandou um abraço. Jorge Guerreiro, Diego da Silva, Luiz Fernando, Cleison Costa, Wellington Umbuzeiro, Laine Freitas, Joab Talmidim, Karina Miller, Paulo Rezende, Yara de Fátima, Josias de Almeida, Paulo Couze, Leonardo Costa, Delbia Marques, Jorge Leão, Elisângela Muniz, Ezequias, Rose Rodrigues, Patrícia, Vanessa Nonato, Rejane Carvalho. Amém. Claudineide Melo, que a Eterna abençoe. Nelson Feliciano, Juliana Ferreira, Clarice Crepaldi, Lucas Lourenço. Amém. Que a Eterna abençoe. Vânia Lopes, Arlindo Olimpo, que a Eterna abençoe. Que a Eterna abençoe a vida dos meus irmãos. Nil Gomes, Mauro Fernando. Amém. Governo do Futuro, grato. Yahweh te abençoe. Amém. Flávio Márcio, Vanessa Nonato, Omar de Omar, Thaísa Lopes. Amém. Neilton, a paz, Karina. Amém. Vamos orar ao Eterno em nome de Yeshua Hamashia. Meu Pai, meu Elohim, eu clamo a Ti nessa noite. Coloca a minha vida nas Tuas mãos, a vida do Teu povo. Todos os ouvintes que estão aqui comigo. Ó Pai, amarra todos os demônios nas regiões celestiais. Repreende, ó Pai, toda ação do maligno, toda ação do diabo. Rabagai. Decomanai atsai. Bendito é a Tua palavra. Hauitsai amai. Aleluia. Bendito é o Teu nome. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa nossas ações, os nossos erros, as nossas faltas. Ó Pai, em nome de Yeshua, vem trazer paz em nossa vida. Restauração, salvação, cura, libertação. Salva os nossos familiares. Ilumina a nossa casa. Acende a nossa menorá. Ó Pai Santo, sejamos um vaso nas mãos do oleiro. Ó Pai, nos molda, nos faz para a glória do Teu nome. Aleluia! Erebanturagassuri andarabai. Ó Pai, os irmãos que estão no chat pedindo, ó Pai, oração, abençoa eles, Pai, nessa noite. Abençoa os Teus servos, abençoa as Tuas servas, abençoa os meus amados irmãos em nome de Yeshua. Derrama a Sua presença, derrama a Sua presença. Ó Pai Santo, perdão sobre as vidas nessa noite. Ó Pai, libera decretos em favor do Teu povo. Ó Pai Santo, perdoa pecados, limpa a veste de pessoas nessa noite, salva vidas, em nome de Yeshua, para a glória do Teu bendito santo nome. Obrigado por existir, por estar aqui, Senhor. Obrigado por tudo. Amém. Hayosel Nayapa. Decanto Récia Narabanturasai. Aleluia. Beriastia.
Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Bendito é a tua palavra. Enche o teu povo da tua unção, da tua presença, da tua graça. Aramandaragai. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Senhor. Hayuitsaya manayaba. Aleluia, Senhor. Oh glória. Obrigado por tua presença, Pai. Abençoa o teu povo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Por favor, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Por favor, Senhor. Perdoa nossas faltas, ó Deus. Limpa-nos, Senhor. Ó Deus, cura-nos. Salva nossa alma do Sheol, ó Deus. Tira-nos da prisão espiritual. Por favor, meu Deus. Oh, Pai. Aleluia. Oh, bendito é o teu nome. Aleluia. Amém. 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 Arabashandarabia naragassuri andarabai. O que eu acho, eu não vou receber. Eu não posso falar o que é. Eu não, tá bom? Eu já estou respondendo, irmão. Amém? Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Tá bom, irmãos? Um abraço. Que o Eterno vos abençoe. Boa noite a todos. Paz para todos. Que o Eterno abençoe, Pai, a vida dos teus servos. Que o Pai Celestial abençoe a vida de vocês. Obrigado por tudo. Ore por mim. Eu oro por vocês. E amanhã, mesmo horário, depois das 7, estaremos aqui. Um abraço a todos. Shalom a todos. Deixe seu joia.